Nesse capítulo, vamos conhecer com mais profundidade e com uma versão não oficial, mas que eu considero a verdadeira, sobre o tema fascismo e nazismo. Esse conteúdo feito baseado em uma análise em diversas bibliografias e também em registros oficiais dos arquivos da Segunda Guerra. Então vamos começar pelo fascismo. O que é o fascismo? Fascismo é um termo de difícil definição, podendo apresentar diversos significados dependendo do enfoque escolhido e das características acentuadas. Assim, não existe um conceito de fascismo universalmente aceito. Segundo alguns filósofos e historiadores, o termo fascismo se refere principalmente à sua dimensão histórica. Apesar da dificuldade em encontrar uma única definição para o termo fascismo, as características observadas em diversos regimes fascistas possibilitam a elaboração de uma definição geral que frisa os aspectos mais comuns deste regime. De forma geral, o fascismo é um regime autoritário com concentração total de poder nas mãos do líder do governo. Esse líder deveria ser cultuado e poderia tomar qualquer decisão sem consultar previamente os representantes da sociedade. Além disso, o fascismo defende uma exaltação da coletividade nacional em detrimento das culturas de outros países. Ou seja, era uma ditadura nacionalista. Além de totalitários, os governos fascistas objetivavam expandir seu território por meio de conflitos internacionais. Para isso, realizavam altos investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra. A gente tem que observar que quando nasceu o fascismo, ainda existia aquele cenário do imperialismo, né, de expansão do território para fins econômicos, né, buscar matéria-prima barata, buscar mão de obra barata, reservar mercado consumidor. Para garantir a manutenção do governo, os líderes fascistas controlavam os meios de comunicação, por onde divulgavam sua ideologia e controlavam todas as informações disseminadas. Qualquer crítica ao governo era aniquilada mediante o uso da violência e do terror. Aqueles considerados inimigos de um governo fascista eram punidos com pena de morte. Quem foi o maior opositor ao fascismo na Itália? Os partidos comunistas, os partidos socialistas e as células guerrilheiras de esquerda dentro da Itália. Então, o fascismo italiano ele reprimiu de forma dura e exemplar os marxistas de esquerda na Itália. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália passava por uma forte instabilidade social, política e econômica. Mesmo integrando o grupo de países vitoriosos na Primeira Guerra, a Itália foi ignorada nos tratados pós-conflito, acabando por não conquistar benefícios que compensassem as perdas sofridas durante a guerra. Ao mesmo tempo, a lenta industrialização e as gritantes diferenças socioeconômicas entre o norte e o sul da Itália
dificultavam o crescimento econômico do país, o que gerava desemprego e mais miséria. Este contexto mobilizou diversos grupos a encontrarem uma solução para o decadente sistema em que se encontrava o país, o que resultou no crescimento dos partidos mais alinhados à esquerda, como os comunistas, socialistas e anarquistas. É nesse contexto de surgimento desses grupos que surgiu o grupo fascista, destacando-se como líder Benito Mussolini. Mussolini comandou um grupo chamado Fátio de Combate, que posteriormente formaria o Partido Nacional Fascista. Em 1922, os fascistas realizaram a Marcha sobre Roma, uma manifestação pedindo que o rei Vítor Emanuel III transferisse o poder para as mãos do Partido Nacional Fascista. Pressionado, o rei convidou Mussolini para fazer parte do governo. Inserido na esfera do poder político central, os fascistas puderam iniciar seu projeto autoritário e centralizador. Nas eleições de 1924, depois de uma ampla reforma eleitoral que beneficiava os interesses do Partido Fascista, os fascistas conquistaram 2/3 do Congresso, ainda que sob alegações do Partido Socialista de que as eleições haviam sido fraudadas. Com os partidários fascistas no poder, começava a ditadura, em que o Duce, como era chamado Mussolini, era o líder da nova política italiana. O poder legislativo foi enfraquecido, os meios de comunicação foram fechados, todos os partidos, à exceção do Partido Fascista, foram colocados na ilegalidade e a pena de morte passou a ser legalizada. A maioria dos meios de comunicação italianos naquele momento estavam dominados e eram controlados pelos socialistas, comunistas e anarquistas, motivo pela qual o Mussolini fechou os jornais da época. Além disso, o Estado passou a controlar a economia e tanto as organizações trabalhistas quanto qualquer forma de oposição ao governo foram enfraquecidas e desorganizadas. Com a crise de 29, a prosperidade econômica vivida no início do regime fascista começou a ser ameaçada. Tentando contornar esse cenário, o governo Mussolini decidiu entrar para a corrida imperialista, buscando restaurar os domínios do antigo Império Romano. Após invasões de tropas italianas a regiões da África, começaram as tensões diplomáticas que conduziram a Europa para a Segunda Guerra Mundial, momento em que Mussolini se aproxima do regime nazista alemão. Mas afinal, o fascismo é de direita ou o fascismo é de esquerda? O fascismo é tido como parte da extrema-direita, principalmente pela sua notável oposição ao socialismo. As experiências fascistas contaram com amplo apoio dos banqueiros e industriais, tanto da Itália quanto da Alemanha. O fascismo, contudo, não se opôs ao liberalismo, sobretudo na defesa do Estado forte e dos interesses de massa, em detrimento dos interesses individuais. As divergências entre o fascismo italiano e o fascismo alemão, ou nazismo, aparecem ao se notar que o primeiro, o fascismo italiano, apresentou um caráter revolucionário e radical de esquerda, enquanto o segundo foi essencialmente reacionário e radical de direita. Então, quando se fala que fascismo é de esquerda, não, ele não é de esquerda, ele é de direita. Mas a forma como ele atingiu o poder
A forma revolucionária e radical é que demonstra uma prática de esquerda. Ser revolucionário e radical é ser de esquerda, mas o conteúdo ideológico ele é todo de direita, assim como o nazismo. Embora o fascismo na Itália e na Alemanha sejam as experiências mais conhecidas, as experiências fascistas não se restringiram apenas a esses dois países. Em Portugal, por exemplo, o regime fascista foi comandado por Antônio de Oliveira Salazar entre 1932 e 1968. Já na Espanha, apareceu durante o governo de Francisco Franco, de 1939 a 1976. A influência dos regimes fascistas chegou até mesmo ao Brasil. Logo após a Revolução de 1930, surge o integralismo, que, influenciado pelo fascismo italiano, combatia os defensores do pensamento de esquerda. Sua principal liderança foi Plínio Salgado. Ainda que tenha entrado em crise após a Segunda Guerra, o fascismo continua a ganhar forças em contextos de crise, seja ela crise econômica, política ou social. Alguns aspectos da ideologia fascista aparecem até hoje em grupos e partidos políticos, como os na Europa, que defendem plataformas políticas baseadas na aversão à imigração estrangeira. Então, o primeiro mito já caiu, né? O fascismo não é de esquerda. A prática como eles atingiram o poder é que é de esquerda, mas a ideologia é de direita. Agora vamos ver aqui, vamos dissecar aqui um pouco sobre o nazismo. O nazismo, abreviação de nacional-socialismo, é o nome da ideologia política do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que foi criado em 1920 por Anton Drexler e Friedrich Eckart, na Alemanha. A ideologia logo se espalhou por toda a Alemanha sob o comando de Adolf Hitler e foi um dos fatores que levaram a vários marcos históricos. O Hitler, aí a gente vê que o Hitler não fundou o partido. Ele virou liderança do partido depois que ele se filiou, conheceu e, através do trabalho de militância, ele atingiu a liderança do partido. Mas ele não foi o fundador nem o criador do partido nazista. Como o nazismo surgiu na história? Para compreender o surgimento do nazismo e sua posterior disseminação por toda a Alemanha, é necessário entender o contexto do país e do mundo naquela época. A Primeira Guerra Mundial foi muito prejudicial a todo o continente europeu, causando mais de 10 milhões de mortes e 30 milhões de feridos, territórios devastados, um rombo na economia. Ao seu fim, os derrotados assinaram o Tratado de Versalhes, que os responsabilizava pelo conflito, sendo eles o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. No tratado, estavam previstas uma série de medidas punitivas para o pós-guerra. A Alemanha, uma das nações derrotadas, foi obrigada a abrir mão de 13% do seu território, 75% de suas reservas de ferro e 26% das suas reservas de carvão. O país teve seu exército reduzido, sua indústria de armas controlada, assim como a produção de tanques e aviões. Perdeu todas as suas colônias fora da Europa
e pagou uma indenização pelos prejuízos da guerra aos países vencedores. Diga-se de passagem, a última prestação desse carnê aí das indenizações aos vencedores terminou agora, não faz muitos anos, pago pelo governo da Angela Merkel. Além do sentimento negativo em ter perdido uma guerra e ter de cumprir todas as exigências do Tratado de Versalhes, a Alemanha estava num caos econômico, seu território estava destruído e a população enfrentava graves problemas. Foi instituída em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar, formato republicano, formatado e implantado pela social-democracia alemã, com o apoio dos países da Liga das Nações. A Alemanha era antes um império, ou seja, uma forma de monarquia, e passava a ser um país republicano, social-democrata de esquerda. A República de Weimar, que visava resolver esses problemas, dava prioridade à reestruturação política e econômica do país. Houve melhora econômica por conta de um acordo entre a Alemanha e os Estados Unidos com a instituição do Plano Davis, que dava incentivos econômicos para a reconstrução e reestruturação do país. Mas por conta da crise da Bolsa de Nova York em 29, da exploração econômica e do regime de degeneração da sociedade pelos judeus, que detinham todas as áreas produtivas, a Alemanha continuou a passar por enormes dificuldades. A inflação só crescia, o desemprego se alastrava e os comandos políticos eram vistos com descrédito e desconfiança por parte da população. Foi a partir desses sentimentos e desse contexto que o nazismo começou a tomar forma. O partido foi o principal vetor. No início da década de 20, ou seja, 2 anos após o final da Primeira Guerra Mundial, Hitler assume a liderança e dá outro nome ao partido: Partido Nacional Socialista, ou Partido Nazista. Ele tira fora o dos trabalhadores alemães. Era só Partido Nacional Socialista. Hitler era austríaco, fato desconhecido por muitas pessoas. Nascido em 1889. Foi soldado durante a Primeira Guerra Mundial e, ao seu fim, associou-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, assim como muitas outras pessoas na época, jovens, estudantes, agricultores, soldados, ex-soldados, pessoas de todas as classes sociais. O povo alemão estava à beira da bancarrota. Havia cerca de 13,5 milhões de desempregados e trabalhadores com jornada reduzida. Destes, 6,2 milhões de desempregados, a economia estava prestes a entrar em colapso, a agricultura diante da ruína e o comércio e as fábricas com atividade reduzida, o transporte naval parado. Dentro de um impressionante período até 1935, ou seja, de 1933, quando Hitler chega ao poder, a 1935, o problema do desemprego foi vencido. Dominava quase a ocupação total. Qualquer chanceler alemão só pode sonhar com tal série de sucessos. Ou seja, a social-democracia de esquerda, que era influenciada e que privilegiava os empresários e os poucos classe média ou abastados judeus que existiam na Alemanha, que exploravam a miséria dos alemães nativos, né? A social-democracia teve de 1918 até 1933 para resolver os problemas econômicos da Alemanha.
e não fez absolutamente nada. Muito pelo contrário, de 18 a 33 a Alemanha empobrecia cada vez mais ano a ano. A partir de 33, em 2 anos, o Hitler acabou com todo o desemprego e a economia volta a crescer. O suposto democrata Roosevelt, que chegou ao poder também em 1933, não alcançou nem de perto algo parecido, apesar das melhores condições iniciais de seu governo. A economia dos Estados Unidos avançou somente depois da política bélica de Roosevelt a partir de 1941. Despesas com a indústria bélica foram usadas para justificar a recuperação alemã, mas elas foram ampliadas somente a partir de 1935, como consequência da rejeição por parte dos países da Liga das Nações em cumprir seu único compromisso no Ditado de Versalhes, o desarmamento. A Alemanha estava cumprindo todas as determinações do Tratado de Versalhes, só que a partir de 1935 ela não cumpre um dos ditados no tratado, que era a questão do desarmamento. Ao contrário, a Alemanha conseguiu pacificamente, em apenas 6 anos, ou seja, até 1938, criar um Estado socialista que o mundo invejou, com uma pujança econômica onde todos os trabalhadores aproveitavam. Imperava nesta transformação um pensamento básico: a economia para o povo e o capital para a economia. Hoje vale o contrário. O povo alemão, incluindo os milhões de povos estrangeiros sobre o seu solo, existe para a economia, e a economia existe para o capital. Quando se fala que em Estado alemão socialista, Partido Nacional Socialista, não tem nada a ver com socialismo de Marx, com socialismo de Lenin, de Trotsky ou de Stalin. É um socialismo nacionalista. Não tem nada a ver, mas passa longe do que é pregado pelo socialismo da esquerda. O povo existe para o capital e esta para o capital. Sem dúvida alguma, uma grande conquista das assim autodenominadas democracias ocidentais. Existe uma diferença entre a categoria capital e economia. Esta foi criada pelo espírito solidário do povo alemão. O neto de rabinos, Karl Marx, foi incumbido por Adolf Crémier a deturpar esta diferença e, com isso, colocar o trabalhador contra o empresário, desviando sua atenção do capital bancário, que vive do empréstimo de dinheiro. Basta ver o estado em que se encontrou a Grécia no ano de 2010 e a França também. Totalmente à beira da falência, porque exagerou nos empréstimos bancários e não tinha como pagar. Que o empresário também toma dinheiro a crédito, claro, contra o pagamento de juros junto aos bancos, e isso Marx não nos conta. O capitalista não é, portanto, o empresário que criou as bases de subsistência para os trabalhadores através de postos de trabalho, mas sim um bankster, que empresta dinheiro recém-criado, né? Ele empresta um dinheiro recém-criado a juros exorbitantes. Aqui se diferencia a essência das concepções econômicas na Alemanha e na União Soviética, ou no bolchevismo. O trabalhador da Siemens
não foi explorado pela Siemens, mas sim por Rothschild, que é o banqueiro que empresta dinheiro a juro, a tal ponto que o empresário entra na bola de neve dos empréstimos e não sai nunca mais. Ao contrário, a empresa Siemens assegura-lhe as condições para a sua subsistência. Hoje, imersa no globalismo, a República Federal da Alemanha teria exterminado estas condições, pois a Siemens produz por todo o globo, mas não mais em Berlim. O lucro do capital financeiro internacional, organizado através de dinheiro, foi imposto ao mundo afora, através das moedas lastreadas no ouro. O comércio exterior só acontecia através do depósito em ouro ou outras garantias com juros embutidos. A Alemanha se livrou dessa escravidão após 1933, com a consequência que o comércio exterior voltou a ser a base do escambo, ou seja, produto contra produto. A Alemanha parou de pegar dinheiro em banco e começou a fazer comércio exterior trocando mercadoria por mercadoria. Isso ela fazia aqui no Brasil. O Brasil mandava açúcar para a Alemanha e recebia aço em troca, ou produtos industrializados, ou sei lá o que a Alemanha dava em troca, mas era produto contra produto, não existia dinheiro e não existia o intermediário financeiro, que no caso é os bancos. Por exemplo, locomotivas alemãs foram trocadas por carne da Argentina. Para isso não foi mais necessário qualquer tipo de carta de crédito. Os plutocratas perderam com isso bilhões em juros que arrecadavam também através da dívida pública. O capital produtivo venceu na Alemanha. Por isso, o capital especulativo da Inglaterra, através dos bancos, declarou guerra contra a Alemanha em 1939 e o da França a 4 de setembro. A Alemanha também permaneceu firme na independência de seu mercado interno na época, o padrão ouro das moedas, pois uma nova concepção econômica se firmou na Alemanha, onde o ouro não representava mais um valor padrão. A política econômica alemã reconheceu que apenas o trabalho cria, mas de forma alguma o ouro. O ouro alemão era a força produtiva. Com este ouro, ou seja, com os trabalhadores, a Alemanha livre bateu qualquer nação deste mundo em 6 anos. Teoricamente, a economia daquela época foi relacionada unicamente ao termo trabalho e não especulação. Ao final, a determinação e capacidade do trabalhador, dos engenheiros, dos economistas e dos organizadores do povo alemão asseguraram a moeda interna da nação, o Reichsmark. O instrumento político-financeiro para a criação do dinheiro com a finalidade de dar o pontapé inicial da atividade econômica, segundo o princípio trabalho é o valor da moeda, foi dado pela introdução da assim chamada nota promissória, no valor de 5,5 bilhões de marcos, complementando a base monetária existente. Até 1933, valia as regras determinadas rigidamente pelo Tratado de Versalhes, que limitava a quantidade de moeda a 4,5 bilhões. O lastro desta nota promissória foi feita principalmente pelas grandes indústrias alemãs, como a Siemens, a Krupp, a AEG, a Volkswagen, entre outras, na forma em que seus parques industriais representassem a garantia
para essa recém-criada moeda. Com isso, foi possível aumentar a base monetária para 10 bilhões de marcos, que era o mínimo necessário para fomentar a atividade econômica como meio de troca do trabalho contra trabalho. Imediatamente foi possível iniciar os programas da casa própria, construção de estradas, ferrovias, assim como a modernização da agricultura. Não se deixe levar pela propaganda de guerra inimiga, que prega o rearmamento da Alemanha como motivo da redução do desemprego. Essa versão é extremamente mentirosa. Atualmente, na Alemanha, bilhões são destinados à indústria bélica, também para ataques nucleares, que são doados a países em regiões de conflito ou em guerra, mas não há qualquer rastro de aquecimento econômico ou uma situação de pleno emprego como ocorreu na Alemanha do Terceiro Reich. Na estruturação econômica, foi utilizada a força propulsora da livre iniciativa, com suas ideias inovadoras e outros trabalhos criativos para o bem-estar da economia social alemã. O novo Estado alemão se voltou contra todo o igualitarismo. Se alguém apresentava um desempenho extraordinário para a comunidade, este era premiado com apoio financeiro e também com honras. No entanto, os ganhos e dividendos receberam um teto superior como elemento social da política. Por exemplo, os lucros da indústria de armamentos, que nos países democráticos representa de 70% a 160% do capital investido, estava limitado a 6%. 6% apenas na Alemanha. Destes 6%, a metade destinava-se à comunidade na forma de imposto. Mas também sobre sua outra metade, os grandes industriais não podiam se disponibilizar livremente do capital produzido pelo povo. Era esperado que ele fosse investido novamente, de forma sensata, na comunidade popular. Caso ele fizesse isso, ótimo. Caso contrário, por exemplo, como hoje, quando se transfere o capital para o estrangeiro e elimina-se postos de trabalho para a comunidade, o Estado intervinha. De forma análoga, foi procedido junto às remunerações das diretorias e conselhos administrativos. Deputados do Reichstag não podiam de forma alguma participar, ao contrário da época da República de Weimar, de cargos de diretoria em empresas, a não ser que fossem totalmente não remunerados. Ou seja, servidor público não pode, ao mesmo tempo, ser sócio ou atuar em empresas. Vai ser servidor público apenas. O nacionalsocialismo exterminou a corrupção, pois os senhores deputados eram e são parte do conselho de administração. Para a grande mídia, os aspectos históricos relacionados ao nazismo, também denominado pejorativamente de nazismo, o termo correto é nacionalsocialismo, concentram-se invariavelmente as questões raciais e imperialistas. Dificilmente temos oportunidade de conhecer as ideias econômicas, sociais e culturais deste movimento político. A única coisa que se fala desde o final da Segunda Guerra Mundial é sobre perseguição de judeu, sobre questões raciais, extermínios, guerras, imperialismo. Só isso que se fala. Por quê? Construíram uma história para denegrir o perdedor da guerra. Porque se o povo conhece o lado positivo deste regime ou desta ideologia,
quem sabe hoje as pessoas não estariam repetindo, que nem papagaio de pirata, que o nazismo e o Hitler são os filhotes do capeta. Em seu livro Luta contra as Altas Finanças, o engenheiro Gottfried Feder delineou a via dorsal econômica do nacionalsocialismo. Nesta época de crise financeira mundial, a obra de Feder ganha novamente atenção dentro dos debates para a concepção de uma nova ordem econômica mundial. Para que o mundo possa se desenvolver de forma saudável, é necessário o rompimento com a escravidão dos juros. A obra de Feder revela uma outra via econômica com notório sucesso nos poucos anos em que foi aplicada. Com pequena contribuição teórica, eu vou citar um extrato dessa obra do Feder, A Luta contra as Altas Finanças. Aspectos fundamentais sobre a política econômica nacional socialista. Só que antes disso, eu gostaria de fazer um outro comentário, antes de entrar nos aspectos da política econômica. O símbolo da suástica presente nas bandeiras foi censurado, é proibido, ninguém pode exibir uma suástica, seguindo uma proposta de um deputado e ex-vice-governador do estado de São Paulo, o deputado Alberto Goldman. A censura, neste caso, deve evitar que os brasileiros tornem-se odientos antissemitas, caso vejam esse símbolo em apologia ao nacionalsocialismo. Sobre a legitimidade desta censura ou de sua eficácia, há opiniões diametralmente divergentes. Como o tema vacina está em voga no momento, não podemos nos conter em sugerir uma ampla campanha de vacinação contra a doença do antissemitismo que vem sendo pregada por mais de 70 anos. Vamos lá, aspectos fundamentais da política econômica. A economia popular tem em sua totalidade a tarefa em primeira linha de suprir as 3 necessidades básicas de todos os cidadãos: alimentação, moradia e vestuário. E, além disso, satisfazer todas as necessidades culturais e de característica civilizatória, segundo o padrão dos respectivos níveis tecnológicos e das relações salariais. A economia, em sua totalidade, é um elo a serviço de todo o organismo popular. Ela é, na melhor das hipóteses, um serviço ao povo para a grandeza e bem-estar da nação. A economia de um povo não é um objetivo em si. Ela não existe para enriquecer alguns líderes econômicos ao custo de seus funcionários públicos, empregados e trabalhadores. Muito menos a economia existe para servir como objeto de exploração das altas finanças internacionais. Formas de economia. Existem 3 possibilidades para conduzir a economia. A livre economia sem qualquer compromisso, que é a liberal capitalista, utilizada pelos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Temos a outra forma, a economia imobilizada e rígida, economia planificada, que é o modelo marxista coletivista da esquerda. Né? Então nós temos a liberal capitalista dita de direita, a rígida economia planificada
marxista coletivista da esquerda, e a verdadeira economia popular estruturada, ou seja, a economia universal nacional socialista. A economia universal nacional socialista nada mais é do que a chamada terceira via econômica. Esta é a verdadeira e real terceira via. E não o que vem se apresentando ao longo de décadas, né? A terceira via é o projeto econômico ou o modelo econômico da social-democracia para o estado de bem-estar social. Mentira. A social-democracia, ela tenta... a social-democracia criou um modelo econômico mesclado entre o melhor do liberalismo capitalista, da dita direita, com o melhor da economia planificada marxista coletivista, o que gerou aí um modelo econômico que não tira ninguém de nenhuma crise. Muito pelo contrário, fomenta crises econômicas, sociais, perpetuamente. E quem sai ganhando são líderes políticos e banqueiros. Nada mais. Além de fomentar a corrupção. Então, a verdadeira terceira via é a economia popular estruturada, universal, nacional, socialista. A forma de economia capitalista totalmente descompromissada leva sempre a uma grande distância entre pobres e ricos, e ela produz métodos exploratórios que levam à despersonalização e vulgarização de toda a economia e libertam lutas econômicas contínuas, as quais o próprio Estado tem que observar passivamente. A rígida forma econômica planificada marxista de socialização dos meios de produção leva ao desligamento dos poderosos fatores econômicos da personalidade criativa, empreendedora. Tal economia cauteriza e afunda em seu produto interno. Somente a economia nacional socialista, dividida organicamente, que livra o caminho da exploração capitalista dos juros e do igualitarismo marxista, abrindo novamente as portas para a personalidade criativa, pode se tornar, sob cuidadosa condução, uma fonte de real bem-estar para a comunidade da nação, para a comunidade do povo. A divisão de classes em patrões e empregados deve ser superada através do lema operários da testa e do punho, univos. Somente assim, cada um pode produzir em seu posto de trabalho o melhor para o seu povo e, com isso, para si mesmo. Na era liberalista, as lideranças econômicas orgânicas foram eliminadas e desenvolveu-se uma luta selvagem pelo poder entre Estado e economia. Esta luta pelo poder pode contemporizar dois acontecimentos. Ou vencem os interesses puramente material capitalistas sobre o Estado e, com isso, sobre a população, que vem a ser a escravidão dos juros. Ou os poderosos da política tomam para si todo o aparato econômico, socializando. Então, todo o Estado se transforma em um maquinário econômico que submerge ao patamar de um instituto de trabalho compulsório, como aconteceu na União Soviética. O nacionalsocialismo coloca o Estado necessariamente antes da economia, pois o Estado, como representante, como guardião do poder, da honra e da imagem da nação, ou seja, imagem do povo, como defensor do Reich, não pode ele próprio atuar na economia produtiva,
pois ele seria impelido no jogo de interesses dos diferentes ramos econômicos e não poderia mais cuidar livremente do bem-estar geral da nação. Por isso, resulta desta relação entre Estado e economia o direito supervisor do Estado sobre a economia, supervisionar e não gerir a economia. O direito de intervenção estatal através de medidas policiais, administrativas e tributárias, caso o interesse do país assim o exija. Fala-se aqui nessa terceira via econômica do nacionalsocialismo, os impostos eles são cobrados de quem produz, ou seja, só os empresários vão pagar impostos, só quem produz, a produção paga imposto, o trabalhador não pagava imposto. Salário não é renda, salário não é capital. E se salário não é renda e não é capital, não é passivo de imposto. Agora, quem produz gera capital e capital era tributado. Ou seja, as empresas pagavam impostos, os trabalhadores não pagavam. Muito ao contrário do que se vê nos países liberais capitalistas, né, assim como fazem no Brasil, que o imposto sobre o empresário faz com que o governo se torne sócio da empresa, né? E o trabalhador paga imposto não só sobre o que ele recebe de salário, né? Mas sobre o que ele consome também. Então, o trabalhador brasileiro ele tem uma dupla escravidão. Ele sustenta o sistema financeiro bancário por causa dos altos juros. E ele sustenta o Estado, porque ele paga imposto sobre o que ele recebe do seu trabalho e sobre o que ele consome, uma dupla tributação. Pense um pouco nisso. O trabalho criativo, produtivo, o trabalho da testa e do punho é o fundamento de toda a economia. Ele, o trabalho, merece o primeiro lugar, o lugar de honra em toda a economia. Patrimônio, propriedade, posse, lucro de bens materiais de todos os tipos, dinheiro, capital, consumidores, fábricas, meio de produção, máquinas, sim. Mesmo o campo e a cidade são frutos do trabalho produtivo. A tarefa primordial do futuro Estado será a proteção da personalidade criativa e a proteção da força de trabalho diante da exploração. Todo trabalho é merecedor de sua remuneração e todo trabalho deve render uma receita justa. Disto resulta que as receitas originárias do trabalho aplicado e capaz sejam os solos cultiváveis, sejam as ferramentas e bens, são transferidas para a livre propriedade e patrimônio daquele que produz, e ele é protegido através da lei e da justiça. Por isso, vale para a lei de direito autoral, fundamento básico da economia nacional-socialista. O nacional-socialismo reconhece fundamentalmente a propriedade privada e a coloca sob proteção do Estado. Ele atrela, porém, o direito de propriedade ao dever moral em relação à comunidade. O nacionalsocialismo reconhece também o direito de herança, pois para ele a família é a célula mais importante da nação. O direito à remuneração do trabalho não deve ser concebido de tal modo que seja impossível, em algum momento, o preço de venda de um produto se transformar na base do salário. Nos preços,
preço de venda dos produtos, devem conter as inúmeras parcelas referentes à matéria-prima, à modernização e depreciação das máquinas, prédios, trabalhos auxiliares, direção comercial e técnica, instalações sociais e sanitárias, mais além para educação e crianças, assistência previdenciária, saúde, para instalações estatais, para viabilização e segurança da produção, dos direitos dos contratos comerciais. Sim, também da produção nacional através da polícia e do exército. Junto a esta forma mais conhecida de propriedade privada, é possível também a propriedade coletiva na forma de propriedades estatais e municipais ou propriedades de pessoas jurídicas, segundo o direito civil alemão. Ao contrário dos sistemas capitalistas e marxistas, o Estado Nacional Socialista possibilitará a todas as forças produtivas alcançar a sua propriedade. O Estado Nacional Socialista, os operários desprovidos de posses, devem conseguir conquistar suas propriedades através da aplicação e capacidade. Eles devem perceber que são cidadãos com plenos direitos e coproprietários de toda a produção nacional. O capitalismo resultou na total submissão do trabalho, sua exploração e o fez preso aos juros. Com isso, ele inverteu totalmente a relação saudável e natural entre trabalho e capital, dinheiro. A situação atual do país, das cidades, na economia, mostra as terríveis consequências deste prejudicial, se não mortal, desenvolvimento. O nacionalsocialismo chama essa situação que a gente passa até hoje, existia na época do nacionalsocialismo e existe até hoje, que é a escravidão dos juros. E novamente temos uma situação análoga na economia mundial. Dentro de uma política de juros compostos, isso é inevitável. Qualquer discussão que não envolva este problema não quer resolver nenhuma crise, mas sim somente encontrar um meio de perpetuar a mamata dos rendimentos das aplicações bancárias. Em outras palavras, é a glorificação da usura e da exploração do trabalho. O despotismo do capital de empréstimo não se satisfaz mais com simples formas de empréstimo. Há muito tempo ele criou, através do anonimato, transformação das empresas em sociedades anônimas. As personalidades criativas para a melhor parte de suas possibilidades de atuação e transformou a economia de sua função original de atender às necessidades para uma posição de puro lucro. Além disso, o capital financeiro conseguiu também transformar a conduta financeira do poder público para o diabólico sistema de títulos, ou, leia-se, em se endividar, e em proporções mundiais, endividamento mundial. Os horríveis tratados entre a Alemanha e os aliados, através do Tratado de Versalhes, do Pacto de Davis e do Plano Yankee, a realização plena do domínio através dos juros das altas finanças sobre o trabalho alemão. O rompimento da escravidão dos juros é a maior e mais significativa tarefa político-econômica que o Estado Nacional Socialista resolveu. Ele é a pré-condição para o restabelecimento da saúde econômica. Pormenores sobre as medidas almejadas pelo Partido Nacional Socialista estão suficientemente descritas
nas publicações oficiais do partido. No período de transição, o Estado Nacional Socialista se utilizará de forma consciente seu direito de criar dinheiro para o financiamento das grandes tarefas públicas e a construção de moradias dentro das conhecidas propostas. Eles criaram bancos de fomento dentro da estrutura interna da economia. Nesta crise financeira mundial, por exemplo, os bancos centrais imprimem também uma quantidade inimaginável de papel moeda para suprir os rombos provocados pela necessidade do pagamento de juros de dívidas internas e externas. Mas caso esta política de juros não venha a ser modificada, de nada adiantará o esforço empreendido, pois o resultado é um só: hiperinflação. Ou seja, a hiperinflação corrói o dinheiro e o controle da inflação gera desemprego e pobreza, falta de oportunidades. Então é o cão mordendo o rabo, né? Esse modelo econômico que a gente vive aí de direita, liberal, capitalista, não traz felicidade, não traz felicidade para todo mundo, não. Até pode trazer felicidade, mas traz felicidade mais para um pequeno grupo e não para todo mundo. A construção econômica nacional socialista, a economia é um elo artificial. As atuais interligações existentes, operários, empregados, funcionários públicos, empresários, sindicatos, levam à divisão da economia em diversos grupos de interesses, onde alguns estão em luta aberta ou oculta contra outros. A autêntica e verdadeira economia almeja a dissolução destas interligações inorgânicas e quer a união de patrões e empregados dos diferentes ramos da economia dentro de uma divisão segundo as profissões. O Estado Nacional Socialista considera como uma de suas mais importantes missões a superação das relações entre patrões e empregados, envolvidas na esfera envenenada da luta de classes e presunção de castas, e colocar todos aqueles envolvidos no processo produtivo em fidelidade e responsabilidade perante o objetivo comum do trabalho nacional. Sob concessão de amplas administrações próprias, os conselhos profissionais procederão com a regulamentação das relações salariais e de férias. Eles atuarão principalmente também para o restabelecimento da honra trabalhista e regulamentarão todas as condições pessoais dos funcionários e dirigentes nas empresas. Esses conselhos profissionais se reunirão em associações municipais, regionais e estaduais e marcarão presença em um departamento a nível federal. Junto a estas câmaras profissionais para a regulamentação das relações pessoais, as câmaras econômicas aparecem como uma novidade na vida econômica, formada de pessoas independentes, totalmente desinteressadas na economia em si, e ou dos homens que ali atuam. As câmaras econômicas têm a função de verificar o significado de cada um dos ramos de atividade para controlar no sentido e a serviço do interesse da coletividade. Uma tarefa muito importante das câmaras econômicas é a manutenção do mercado interno e a atenta supervisão do mercado do comércio ou do mercado externo. As câmaras econômicas são reunidas no Conselho Econômico Federal, que preserva o interesse geral de toda a nação
perante desejos especiais e interesses de alguns ramos de atividade econômica. Exemplo: nos anos de 1925 a 1930, a indústria têxtil da Saxônia viveu uma extraordinária conjuntura através da moda das meias calças femininas, que foram exportadas para o mundo todo. Ao mesmo tempo, os industriais alemães de máquinas têxteis ofereceram por todo o mundo os seus teares. Cada uma das máquinas vendidas no estrangeiro significa concorrência para a indústria têxtil alemã. Desemprego, fome e miséria. As câmaras econômicas do Terceiro Reich terão a missão de impossibilitar a concorrência, impedindo a exportação das máquinas que tomarão o pão do trabalhador. Um exemplo moderno em grande estilo são os contratos com a Rússia soviética, que foram fechados com a indústria alemã, iniciando então uma terrível luta concorrencial contra a economia alemã. Quer dizer, se eu tenho uma máquina, eu produzo um determinado produto e exporto para o mundo inteiro, para que eu vou vender aquela máquina para criar uma concorrência para mim? Esse era o pensamento que o nacionalsocialismo tinha com relação a comércio exterior. Isso não é protecionismo, isso aí é inteligência. Simples assim. Tu quer fabricar o mesmo produto que eu faço, cria a tua máquina. A minha máquina eu não vou vender para te fazer concorrência. Provavelmente, ou o cidadão lá vai inventar uma máquina que vai produzir um produto melhor, e aí a concorrência é justa, né? Ou ele vai fazer um produto pior e não vai ofender a venda do meu produto. O fundamento da política nacional socialista de comércio exterior é o seguinte: todos os produtos que possam crescer ou ser produzidos na Alemanha não devem ser obtidos no estrangeiro. Isso significa proteção da economia nas cidades e no campo diante da concorrência estrangeira. Se hoje a Alemanha importa cerca de 4 milhões em alimentos do estrangeiro, como trigo, cevada, frutas, legumes, manteiga, ovos, queijo, carne e tantos outros, isso significa miséria e necessidade na agricultura alemã, desemprego e eterna sangria dos recursos nacionais. Exemplo: a importação de carne congelada. Da mesma forma, é inconcebível que mais de 2 mil em produtos manufaturados, como vestuário, máquinas, automóveis, produtos metalúrgicos, tenham sido importados do estrangeiro pela Alemanha. Um alemão que compra um automóvel caro do estrangeiro paga com isso cerca de 3 mil Reichsmarks em salários aos trabalhadores estrangeiros. Hoje, não mais Reichsmarks, né? Hoje é o euro. Em vez de pagar 3 mil de salário para um trabalhador alemão, ele está pagando 3 mil para um trabalhador estrangeiro porque está comprando um carro importado. Os trabalhadores alemães que podem fazer a mesma coisa tornam-se desempregados e os contribuintes alemães têm que pagar ainda mais 2 mil pelos auxílios-desemprego e sociais por cada carro vendido, carro importado, proibindo a importação de cada produto estrangeiro supérfluo. Não significa de forma alguma a rejeição tola e inexequível contra o estrangeiro e o comércio mundial, pois da mesma forma que o estrangeiro necessita ainda por muitos anos dos produtos manufaturados de alta qualidade produzidos na Alemanha, nós precisamos urgentemente de matéria-prima, vital para a nossa indústria de transformação,
como algodão, lã, cobre, peles, óleos, minério e daí por diante. Ou seja, é a proteção da indústria, é o fomento da indústria nacional e proteção da produção nacional em detrimento à produção estrangeira. Se eu posso fabricar a mesma coisa que o outro lá produz, eu vou produzir aqui com a mesma qualidade ou melhor e não vou importar do meu concorrente. Assim eu vou estar produzindo, vendendo aqui e gerando riqueza para o cidadão. O nacionalsocialismo encontrará, ao tomar o poder político, uma situação terrível da economia. Um exército de 5 milhões de desempregados exige sua reintegração no processo produtivo, as finanças estatais estavam destruídas, o Estado e a economia totalmente endividados, a arrecadação fiscal e o poder aquisitivo da população paralisados, os cofres públicos vazios, agricultura, indústria, comércio e serviços falidos. Além disso, reina um sistema de irresponsabilidade, corrupção e economia assistencialista dos partidos políticos, e o espírito está contaminado pela ideia da luta de classes e da igualdade promovida pela esquerda. É imperativo prosseguir com uma gigantesca limpeza e reeducação da sociedade. Ou seja, o Partido Nazista, quando chegou ao poder, tinha corrupção, tinha uma economia assistencialista promovida pelos partidos políticos, que os partidos que estavam no poder eram todos de esquerda, e o espírito estava contaminado pela ideia do igualitarismo e da luta de classes, de mentalidade de esquerda. São 3 fatores que a gente observa há muito tempo, não só no Brasil, como em N países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. A introdução do trabalho compulsório irá libertar primeiramente 500 mil de trabalhadores, de cidadãos, da maldição do desemprego. A necessária desmontagem da legislação dos aluguéis acontecerá na forma onde os mutuários da casa própria, presos aos juros, serão aliviados em pelo menos metade de suas contribuições junto ao fisco, caso eles apresentem os recibos das reformas de suas propriedades na monta correspondente aos descontos fiscais recebidos. Centenas de milhares teriam alimentação e centenas de milhares seriam colocados novamente no ciclo econômico virtuoso. Junto a isso, o setor da construção será fomentado através do incentivo à construção popular, através da disposição de crédito barato, sem juro, segundo propostas para a constituição de bancos sociais para a construção e voltados à economia popular. A estatização do crédito real e a conversão das notas promissórias emitidas com elevadas taxas de juros ocasionará um espetacular revigoramento do mercado imobiliário e da construção civil. A estatização e supervisão dos grandes bancos por parte do governo levará a uma simplificação
e solução de outros gargalos econômicos de seu endividamento com altas taxas de juros. A estatização das concessionárias de energia elétrica levará a uma enorme e importante redução dos preços das tarifas e terá efeitos sobre toda a cadeia produtiva. Junto a estas medidas, que significam a reativação do mercado interno, aparecem as grandes metas da política externa que apenas citamos logo a seguir. Supressão da tributação do Plano Yankee, aumento de nossa área econômica através de acordos aduaneiros e por aí vai. Uma vigorosa política de alianças possibilitará o reerguimento sustentável do Estado, baseado no trabalho eficiente, o qual, longe de objetivos imperialistas, terá como seu único objetivo assegurar à população trabalho, pão, liberdade e honra. Pois bem, até aqui a gente pode observar que a política econômica do Partido Nazista não tem nada de marxista, não tem nada que não seja uma real terceira via, né? Combatendo principalmente a escravidão dos juros, a corrupção e os privilégios, seja de banqueiros, seja da classe política, né? Da classe política que estava no poder. No próximo capítulo, eu continuo aqui dissecando o partido nazista e a ideologia nazista.